Então pronto, olá a todos, sejam bem-vindos de regresso a este ciclo de webinars Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Como alguns de vós já saberão, esta iniciativa é realizada numa coorganização entre a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, SPEM, e o Centro de Responsabilidade Integrada de Esclerose Múltipla, o CRIEM. Para quem não me conhece, o meu nome é Sónia Rebelo e trabalho no Departamento de Comunicação da SPEM. Portanto, desde abril passado que temos vindo a realizar webinars com diversos temas, fizemos uma pausa agora no verão e agora estamos de volta com um quarto webinar. Este ciclo terminará em dezembro deste ano, portanto ainda teremos mais 3 webinars para realizar. Quero dizer-vos que esta sessão está a ser gravada e ficará em breve disponível online, tal como tem acontecido com as anteriores. Portanto, para quem não assistiu aos primeiros webinars ou quiser revê-los, pode aceder às gravações através do artigo no site da SPEM com o título Webinars Academia da Pessoa com EM, ou então também podem ver diretamente no YouTube da SPEM. Eu depois irei deixar o link de acesso no chat do Teams e poderão guardá-lo para acederem mais tarde. Hoje vamos falar-vos sobre o processo de aceitação da esclerose múltipla, de como gerir a ansiedade que o diagnóstico da doença pode causar e de formas para uma melhor adaptação a uma nova condição de saúde. Hoje em dia fala-se muito de saúde mental, não é por acaso que até existe um Dia Mundial dedicado a este assunto, que é assinalado anualmente a 10 de outubro, portanto estamos quase lá, e é uma questão que se tem levantado bastante nos últimos tempos, sobretudo depois da pandemia de Covid-19. Mas ela assume particular importância para quem vive diariamente com os desafios de uma doença crónica, como é o caso da esclerose múltipla. Portanto, tenho a certeza que este tema vos diz bastante e vai ser um webinar com certeza bastante útil. Para desenvolver o tema, ninguém melhor do que as duas especialistas que se juntam hoje a nós e que vou passar a apresentar-vos. Vamos ter connosco a doutora Carolina Trindade. A doutora Carolina Trindade formou-se em Psicologia Clínica no ISPA, tem uma pós-graduação em Neuropsicologia e formação em Psicoterapia Cognitiva Comportamental Integrativa pela Associação Portuguesa de Terapias Comportamental Cognitiva Integrativa. Atualmente, a doutora Carolina é psicóloga na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, na SPEM, e na Mind First. Depois vamos ter também a doutora a doutora Karina Resina. A doutora Karina Resina é mestre em Psicologia Clínica da Saúde pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Tem formação em Psicoterapia Cognitiva ou Comportamental e em Coaching Psicológico. É psicóloga clínica da saúde no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, agora Unidade de Saúde Local São José, desde 2003, colaborando com a consulta de esclerose múltipla do Polo Hospital Santo António dos Capuchos desde 2010, e integrando a equipa pluridisciplinar do CRIEM desde o seu início. Desenvolve ainda trabalhos de investigação em psicologia clínica e da saúde nas várias áreas em que trabalha. Antes de passar a palavra, quero só lembrar que ao longo das intervenções poderão ir escrevendo no chat perguntas para as nossas speakers. Depois, no final, dedicamos um breve período de tempo à resposta dessas questões, mas vou só pedir-vos que, por uma questão de fluidez na leitura das perguntas, usem o chat apenas para colocar realmente questões e não comentários, está bem? Além, obviamente, dos vossos naturais cumprimentos ou agradecimentos que querem deixar. Pronto, agora sim, bem-vindas doutora Carolina e doutora Karina. Começo então por passar a palavra a uma delas, não sei quem quererá começar. A palavra é vossa. Doutora Carolina, eu vou tentar aqui partilhar a apresentação. Vamos lá ver. Eu aproveito por cumprimentar já todos os que juntaram a nós. Bem-vindos. Peço desculpa que... Só um minuto. As questões técnicas normais, é só aguardar um pouco. Que bom, temos tanta gente connosco.
Peço desculpa, mas não estou aqui a conseguir. Não sei se a doutora Carolina quer experimentar partilhar a apresentação. Será a Sim, doutora Karina ou a doutora Carolina a começar? É a doutora sim, Carolina. A doutora vou ser Carolina, eu, sim, sim. ok, sim. Sim, É uma questão de eu há pouco não experimentarmos. consegui partilhar, Sónia. Não sei se Ok. não será mais rápido, se calhar, enviar também para si a apresentação. Sim, E se posso calhar a Sónia experimentar consegue, não também é? partilhar? Sim, podemos experimentar também. Ok. Já seguiu? Ok. Só um bocadinho, vamos ver. Conseguir Aqui há abrir algum aqui a tempo de margem para me apresentação. aumentar a minha ansiedade. Ou não, ou Vamos falar acalmar disso, até, não? vamos falar da ansiedade, portanto. Só mais um bocadinho, a ver se já me aparece aqui o documento. Vamos Eu ver. tenho aqui, já estou a conseguir. É? Ok, ótimo. Uhum. É que a mim também não aparece aqui. Para... Bom, Carolina, pode sempre experimentar enviar para mim? Tá bem. Pode Sim, também ser. estava a experimentar partilhar também Então, eu. mas veja assim, senão eu também posso tentar. Porque eu há pouco consegui partilhar o meu e mudar, portanto, por isso é Pois, que eu estou a dizer. Pode ser. Ok, tá bom. Alguma de nós há de conseguir. Exato. Que estranho, porque é que eu não estou a conseguir aqui ver o documento. Também já seguiu para si. Uhum. Já está. Ok, está. Perfeito. ótimo. Uhum. Pronto. Ok, sim. Então vou começar. Bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui para conversar um pouco convosco sobre ansiedade, sobre a aceitação da doença. O nosso objetivo é deixar-vos algumas ideias que vos possam servir como pequenos facilitadores naquilo que é, nós sabemos, um caminho bastante difícil. Juntar aceitação e doença na mesma frase traz por si só uma sensação muito controversa e frustrante. E por isso é um tema bem difícil de conversar sobre. Aceitar algo que é danoso, que foi imposto e que nós não controlamos é muito aflitivo. Pois bem, podemos passar ao próximo. A nossa mente, ela reage ao processo de aceitação da esclerose múltipla de uma forma complexa e individual. Pode passar o slide. Obrigada. Nós temos alguns padrões semelhantes, todos nós, mas também somos todos muito diferentes e temos contextos diferentes. Então, este é um processo pessoal e muito único. Não está a conseguir. Eu não. Peço desculpa, eu não sei se estão a ver os slides. Estamos a ver o primeiro, sim. Exato, estamos a ver o primeiro. E assim, em pequeno. Pronto, sim, esse já estamos a ver o outro. Obrigada.
Pronto, eu estava a dizer que de facto isto é um processo que é muito individual, apesar de haver muita coisa em comum. A aceitação pode passar por fases de negação, de raiva, de tristeza. Quando nós recebemos um diagnóstico destes, é muito natural nós sentirmos uma avalanche de emoções. Nenhuma emoção é errada, nenhuma é necessariamente indesejável. O mais importante é reconhecer que essas emoções fazem parte do processo, cada uma tem uma função. Cada vez mais se fala, e ainda bem, da importância das emoções. Temos até alguns filmes que estão muito bem conseguidos, que nos explicam isto muito bem. Um exemplo disso é aquele filme infantil, mas muito bom para adultos também, o Divertidamente. Aconselho quem não o viu ainda. E, de facto, nós sabermos identificar as nossas emoções, saber porque estamos a sentir, qual é que pode ser a função dessas sensações. Isto pode ajudar muito neste processo de aceitação. Quando eu falo de processo de aceitação, eu também estou a dizer processo de adaptação. Agarra-se um bocadinho à expressão que melhor vos servir. E, por exemplo, o medo desempenha um papel muito importante na adaptação à doença. Ele surge em resposta à percepção de ameaça ou de perigo. Neste caso da doença, é relacionada à incerteza da condição de saúde. E por isso leva-nos a tomar medidas preventivas que podem ser importantes, como planear o futuro, como reconhecer algumas vulnerabilidades para nos podermos ajustar, desenvolver resiliência, entre outras. A tristeza, ela, embora seja uma emoção também dolorosa, ajuda-nos muito na transição para a aceitação. É parte essencial do processo de luto. A tristeza abre espaço para que consigamos reconhecer a situação e a consigamos processar também cognitivo e emocionalmente. Com a tristeza, nós conseguimos conectar-nos mais profundamente às consequências do diagnóstico, em vez de as tentarmos evitar ou negar, e só assim é que nós também conseguimos adaptar-nos. Isto é necessário, é difícil, mas é necessário, para depois conseguirmos encontrar novas formas e o mais significativas possível de viver. Às vezes a tristeza também pode ser muito catártica, não é? Funcionar como uma libertação emocional. Ajudar a libertar coisas acumuladas. Já a raiva, ela mobiliza a energia para a ação, tem uma função natural de desativação, gera uma resposta de luta. Portanto, nós mobilizarmos a nossa energia e os nossos recursos internos para enfrentarmos as ameaças ou os desafios é também muito importante. No contexto da doença, a raiva pode ajudar a pessoa, por exemplo, a tomar iniciativa para lidar com esta condição de saúde, a procurar tratamentos, a ser ativa nos processos de tomada de decisão ou até a mudar de hábitos de vida, não é? Se conseguir, pode passar para o próximo slide, por favor. E nós já percebemos que a doença nos impõe aqui um processo de adaptação psicológica. Existe incerteza e ansiedade, dada a natureza imprevisível da doença. O medo do futuro e da perda da autonomia é muito angustiante. O autoconceito e a identidade podem ser abalados. Muitas pessoas veem-se numa crise de identidade, principalmente quando se veem obrigadas a fazer lutos ou de situações, podem ser profissionais, podem ser sociais, ou de perdas de função. E por isso, a ansiedade é uma resposta muito comum, muito normal que surge nestes momentos, porque são momentos de incerteza, são momentos de ameaça. E os sinais de ansiedade podem manifestar-se de diferentes formas e é importante nós termos mais ou menos uma ideia de como é que a ansiedade pode funcionar e como é que funciona essencialmente em nós. Então, ela pode manifestar-se com sintomas físicos, psicológicos ou às vezes alterações de comportamento. Sintomas físicos, por exemplo, palpitações, tensão muscular, falta de ar, a sensação de falta de ar, dores de cabeça, náuseas também são muito comuns. E sintomas psicológicos, aquela preocupação excessiva, eu acho que vocês conhecem, dificuldade de concentração, pensamentos muito catastróficos, por exemplo. Há alguns exemplos de mudanças de comportamento, para vocês também perceberem um bocadinho melhor. Pode ser começar a evitar algumas atividades, isolarem-se socialmente ou procurar segurança constantemente. Por exemplo, comportamentos em que estamos sempre a tentar reassegurar algo.
Temos, por exemplo, medo de perder a capacidade de movimentar uma mão. Então, todos os dias fazemos alguns exercícios com aquela mão, só mesmo para confirmar que ainda se mantém igual. Isto é um comportamento também que vem muito da ansiedade, de nos tentarmos reassegurar. Eu já falei de muitas emoções desagradáveis, não é? Em tão pouco tempo. Mas eu devo dizer que o ser humano tem uma excelente capacidade de adaptação. Eu estou sempre a dizer isto e isto é muito verdade. E além disso, há muitas ferramentas que nos podem facilitar esse caminho. Podemos passar outra vez ao próximo. Então, o primeiro passo é claramente nós sabermos identificar o que é que se passa connosco, saber identificar o que é que estamos a sentir, se é raiva, se é frustração, se parecia zanga, mas afinal parámos um bocadinho naquela sensação e percebemos que no fundo é mais medo do que zanga. Onde é que nós sentimos? O que é que sentimos? Como é que sentimos? Nós sabemos realmente? Eu sei que na minha cabeça, eu sei o que é que começa a acontecer na minha cabeça quando eu sinto tristeza, que pensamentos automáticos é que eu começo a pensar naturalmente, ou quando eu estou triste, que pensamentos é que me surgem? E quando eu estou ansiosa? E como é que eu me comporto quando eu me sinto frustrada? Eu conheço bem estes padrões. Eu estou aqui a dar exemplos de muitas perguntas, não é? Muitas perguntas que eu acho que vale a pena nós estarmos atentos. A travar às vezes um bocadinho o automático entre o sentir, o pensar e o fazer, para perceber melhor como é que está tudo a acontecer cá dentro e como é que então podemos facilitar este caminho. Pode ser uma boa ajuda. Se eu tenho que me lembrar de respirar também, não é? Se eu vos perguntar se sabem exatamente quais são os vossos sinais de ansiedade, talvez alguns me digam automaticamente que ficam com insónias, que sentem mais fome, que transpiram mais, mas e antes do nosso corpo já estar a gritar por atenção, que sinais prévios é que existiram? Sabem dar conta deles? Dão conta, por exemplo, que na semana anterior não houve tanta vontade de ler como gostavam, ou que invulgarmente preferiram silêncio ao ouvir música habitual. Às vezes há sempre pequenas mudanças que vão sendo negligenciadas, não é? Mas que já estão a acontecer por causa de qualquer coisa para ser vista. E atenção, eu não sou propriamente apologista de estarmos constantemente a levar-nos muito a sério, estarmos sempre muito atentos, sempre a racionalizar, a pensar em todas as coisas que se fazem sentir, mas eu acho que vale mesmo a pena nós termos um bom autoconhecimento, para nós irmos podendo fazer este ajuste entre alguma leveza, relativização e uma boa capacidade de adaptação, sem por vezes nos prejudicarmos, sem sequer sabermos que nos estamos a prejudicar, não é? Mas estava há pouco a querer dizer que por vezes o motivo que nos levou a uma ansiedade muito grande começou por ser só uma pequena preocupação que não foi vista ou que não foi integrada. Como não nos adaptámos a ela ou nem a vimos, nem sequer reparámos que ela estava lá, das duas uma. Ou ela estava lá num momento muito específico, a servir para aquele momento, e depois com o tempo desvanece, ela deixou de ser precisa, ou então ela tem que ficar para cumprir a sua função. Se não deixarmos que cumpra, ela vai crescendo o que for preciso, até que possa ser considerada. E de repente, nós já somos obrigados a olhar para dentro, mas aí já não sabemos como é que podemos arrumar aquilo. Já são coisas grandes que nós não vimos sequer como é que elas cresceram. Fica tudo mais confuso, mais difícil. E é por isto que eu acho que sim, podemos dar-nos mais oportunidades para identificar, com conta, peso e medida. Quanto maior o autoconhecimento, maior a vossa capacidade de o fazer na medida certa. Depois de as identificar, vamos perceber o que é que estão a pedir e vamos tentar cumprir da forma mais ágil. E este cumprir da forma mais ágil é outro processo de descoberta e muitas vezes tentativa e erro. Eu vou aqui deixar-vos algumas sugestões, mas aquelas ideias básicas que todos já ouvimos falar, quase nos entram por um ouvido e saem por outro, são as mais importantes de facto, para que se calhar algumas ideias extra, algumas ferramentas, estratégias extra possam funcionar depois. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Pronto, eu estou a falar de dormir bem, comer bem, fazer exercício, socializar. Tudo funciona num sistema. Se nós mexermos de um lado,
vai interferir noutro. Se nós não tivermos uma boa nutrição, não vamos dormir bem. Às vezes até podemos dormir a noite toda, mas se calhar podemos estar a tirar muito mais proveito do nosso sono se tivéssemos os nutrientes certos, digamos assim, para que o processo aconteça da melhor forma. Os nutrientes às vezes ajudam-nos a produzir neurotransmissores, como a melatonina, que regula o nosso sono. Portanto, se não conseguirmos fazer isto da melhor maneira, vamos estar a prejudicar o sono. Se o sono for prejudicado, as nossas emoções vão começar a ficar desreguladas também, necessariamente. Porque a falta de sono também afeta áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional e pela nossa capacidade de lidar com o stress. Fazer exercício regularmente também nos faz produzir neurotransmissores que reduzem stress e que reduzem também os efeitos negativos da ansiedade no nosso corpo. E, consequentemente, também melhoramos o sono. A socialização, o contacto com a natureza, também estimula a produção de serotonina e de dopamina, que são outros neurotransmissores que também promovem sentimentos de felicidade e de bem-estar, também melhoram a nossa saúde física e mental. Então, não desvalorizem as bases, não corram atrás do prejuízo, comecem por aqui mesmo, sejam ativos o mais possível, regulem o vosso sono, procurem redes de apoio, momentos de socialização, contacto com a natureza, conheçam os vossos padrões emocionais e os vossos sinais, neste processo aqui de autoconhecimento também. Importa também lembrar, se calhar, que a aceitação não é um processo linear. Há muitas oscilações e vão surgir sempre muitas oscilações. Há dias bons, há dias maus. É um processo contínuo que envolve reajustes constantes à medida que as coisas vão acontecendo. No fundo é a vida, não é? A vida a acontecer, adaptações, reajustes, encerrar um ciclo, começar outro. No processo de adaptação à doença não é diferente. Podemos então seguir para outro slide. Ok. Não é este, acho que é antes disso. Não há nada entre um e outro? Não, pode passar então para o próximo. Obrigada, sim, é isso que eu quero. Ok, outras ferramentas que nos ajudam neste processo. Criar uma rotina de autocuidado. Criem mesmo, façam disto um dos vossos grandes objetivos. Pratiquem mindfulness, relaxamento muscular, isto também ajuda a diminuir a ansiedade. Hoje em dia também há muitas aplicações que nos ajudam a fazer isto. Eu deixei aqui alguns ícones de algumas delas, mas há muitas, há mesmo muitas e podem explorar e perceber quais é que são as que fazem mais sentido para vocês. Por exemplo, ali o Calm, que está debaixo do Calm, o Headspace, Breathwork, temos aqui 3 que nos ajudam na meditação, no relaxamento, a dormir, a respirar. Portanto, podem fazer uso destas aplicações, destas coisas digitais. Ali a verde chama-se Dailyo e é uma espécie de diário que nós podemos ir pondo como é que nos vamos sentindo e o que é que vai acontecendo, que às vezes também pode ser muito interessante para este trabalho de autoconhecimento. Temos aquelas letrinhas em arco-íris, que é o Super Better. Acaba por ser uma forma mais divertida de nós trabalharmos a nossa resiliência, de nós podermos trabalhar ansiedades, stresses, de uma forma relativamente divertida, vá. E deixei aqui uma outra um bocadinho diferente deste grupo, que é o Pomodoro, este tomatinho, que tem a ver com uma técnica usada que diz que nós, quando precisamos de fazer algumas coisas, que é melhor fazê-la em blocos de tempo e que o bloco de 25 minutos é o tempo ideal para nós focarmos numa coisa. Então isto pode ser interessante para algumas ferramentas que eu vos vou deixar também mais abaixo, como fazer listas. Posso começar por aí até, fazer listas, posso dar continuidade assim. Todas as listas que vocês fizerem, eu acho que podem ser boas, todas aquelas que vos fizer sentido. Podem ir melhorando as vossas listas de coisas que gostam de fazer, de coisas que se orgulhem, de coisas, listas de preocupações também, e é aqui que se calhar vou dar este exemplo do Pomodoro. As listas de preocupações
seriam com o objetivo de não precisarem de estar sempre com preocupações na cabeça. Assim vão deixando na lista, elas não vão ser esquecidas, está lá, está controlado, e depois podem criar um horário específico para ir a essa lista e de facto preocuparem-se de uma forma mais eficaz. É neste momento que vocês se podem preocupar em arranjar estratégias para contornar estas preocupações. Podem definir um horário para se preocuparem, ajuda a que não fiquem a ruminar nas coisas durante o dia. Ponham um alarme para a hora da preocupação, se quiserem, e trabalhem nestes problemas quando este tempo acabar. Voltam às vossas atividades normais. E quando eu digo trabalhar nas preocupações, é transformá-las em ações. Também há aplicações que vos ajudam a fazer isto, e se calhar o Super Better também pode ser um bom exemplo disto, mas há outras. Portanto, experimentem fazer de um grande objetivo ou de um grande problema um jogo de pequenos desafios diários. Também tenho aqui integre toda a sua identidade. É que é absolutamente compreensível e legítimo que fiquem emaranhados na ideia de o eu doente. Mas nós somos muito mais que uma doença. Integrem todas essas partes, todas as vossas partes na vossa vida. Se quiserem, escrevam um livro sobre vocês, em cada capítulo, por exemplo, fala de uma parte importante vossa. Há também muitas formas de nós nos debruçarmos um bocadinho sobre isto e perceber como é que nós podemos, de uma forma ágil, começar a integrar outras coisas e conseguir vivenciar outras coisas além de sofrimento que obviamente vai-se fazendo notar, vai estando presente sem que nós o consigamos anular. Acho que pode passar. Ok, e não só reconheçam os vossos limites, mas não se esqueçam também de reconhecer e valorizar as vitórias também. Largar também a tendência de fazer comparações que vos levem a um sentimento de vitimização e tristeza. Transformem a vossa experiência em algo profundamente pessoal. Livre de expectativas sobre como é que deveriam estar a lidar com a vossa condição. Partilhem também os vossos processos, as vossas conquistas com quem precisa, às vezes, de exemplos de sucesso também. Todos saíram a ganhar. E talvez, no meio de toda esta conversa, eu já não precise propriamente explicar mais o que é aceitar ou adaptação à doença. Nós sabemos que aceitar não é consertar, gostaríamos que fosse, não é necessariamente consertar, é coexistir, é encontrar o equilíbrio entre viver plenamente e gerir desafios. Acho que pode passar. E por fim, quero ainda lembrar que ninguém precisa lidar com um diagnóstico sozinho. Cada um tem o seu ritmo, cada um é diferente, mas nós estamos aqui todos uns para os outros também. E felizmente, além de muitos profissionais que também vos podem dar esse suporte, procurem apoio entre vocês também, procurem apoio nas vossas redes sociais, nos vossos familiares, nos vossos amigos. Não vivam isto sozinho. Eu espero que foi de uma forma talvez um bocadinho resumida, mas eu espero ter conseguido deixar aqui algumas ideias essenciais do que é isto da ansiedade, porque é que a ansiedade está tão constantemente presente num processo de aceitação, de adaptação à doença, de facto, de como é que este sofrimento também pode ser às vezes mediado, como é que nós podemos abrir portas também a outras coisas para que isto seja um pouco mais fácil para nós e como é que nós nos podemos conhecer o melhor possível para também chegar lá de uma forma mais fácil, porque já há muita coisa difícil, nós precisamos de algumas ferramentas, se pudermos ter algumas ferramentas que facilitem melhor ainda, não é? Portanto, da minha parte é isto. Obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Acho que passamos agora então a palavra à doutora Karina. Vamos ouvir a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Portanto, e eu agora, depois da excelente apresentação da minha colega Carolina, vou aprofundar aqui apenas alguns aspectos que são importantes e que têm um bocadinho a ver aqui com a particularidade da esclerose múltipla. Eu não sei, vamos ver se eu consigo partilhar. Conseguem ver? Sim, estamos a conseguir.
Ótimo, ótimo. Portanto, como eu disse, e um bocadinho depois de termos visto estas dicas excelentes na forma de autocuidado e que nos ajudar a gerir aqui um bocadinho o processo de aceitação, de adaptação à esclerose múltipla, há algumas particularidades da doença, como acontecem em muitas outras, em que é importante aqui nós abordarmos e que muitas das vezes acontece aquilo que a minha colega também disse, ou seja, o processo de adaptação não é linear e pode haver aqui algumas oscilações de acordo também com estas particularidades. E quando falamos nisso, temos, por exemplo, esta questão da imprevisibilidade na esclerose múltipla, a imprevisibilidade acerca da sua evolução, a imprevisibilidade acerca da ocorrência ou não de um surto e surgindo o surto depois da situação estar de alguma forma acompanhada, se há ou não retrocesso de todos os sintomas que a acompanham, portanto, muitas das vezes isto depois acompanha e acaba por estar aqui uma hipervigilância de sintomas, a pessoa muito centrada em perceber, em antecipar alguma preocupação que possa existir. A questão da fadiga. A fadiga também é algo característico e que infelizmente condiciona muito a vida de uma pessoa com esclerose múltipla, nomeadamente porque interfere em atividades de vida diária, em atividades profissionais. A questão da adesão terapêutica, que muitas das vezes, por mais motivados que a pessoa esteja, também os efeitos secundários nem sempre são fáceis de gerir. Há aqui uma série de preocupações, por vezes também associadas, nomeadamente em termos da questão da imunossupressão. Portanto, e a questão da perda da autonomia, a dependência, haver aqui também uma inversão de papéis. Portanto, há aqui uma série de questões que podem condicionar o processo de aceitação e de adaptação à esclerose múltipla. Sabemos que ela é uma doença que provoca uma ruptura, portanto, entre o eu antes e o eu depois da esclerose múltipla, nos vários setores da vida da pessoa, e isto pode sim provocar aqui uma série de oscilações emocionais que poderão aqui condicionar e provocar bloqueios e até retrocessos no processo de aceitação ou de adaptação à esclerose múltipla. Aqui nós podemos ver, como a minha colega disse há pouco, não é linear. Portanto, o linear seria haver um início de sintomas, que pode ser ou não coincidente com o diagnóstico, depois aquela fase de realmente se concluir, perceber qual é o tratamento a realizar e a partir daí a pessoa, digamos que encaixava a situação e ia lidando com ela da melhor forma. Não é assim na esclerose múltipla, nem é assim noutras doenças, por isso tudo, por questões até às vezes de caráter pessoal e que faz com que a pessoa também do ponto de vista emocional vá estando mais ou menos permeável a lidar com a situação e com estas particularidades que falámos há pouco. Eu coloquei aqui apenas a situação dos surtos, por isto mesmo, porque há esta imprevisibilidade, poderá ocorrer realmente aqui um surto em que, em termos da sintomatologia ativa, depois acaba por regredir totalmente. Outras situações em que isso não acontece e acaba por vir, por vezes, também aqui alguma limitação associada e tudo isto depois interfere aqui com uma série de questões da pessoa, da sua identidade, como falávamos há pouco também, acerca de quem é a pessoa agora, o que é capaz de fazer, o que é que não é capaz de fazer e tudo isto pode realmente provocar aqui alguns bloqueios e retrocessos neste processo. Nós sabemos, em termos de emoções, que a minha colega falou muito bem, sabemos que a ansiedade é muito presente e esse é um dos temas subjacentes a este nosso webinar. Ela muitas das vezes, a literatura refere que está mais na questão da fase inicial da doença, a questão do início de sintomas, aquela incerteza acerca do que é, até vir uma confirmação do diagnóstico, depois que o diagnóstico é a pessoa ficar aqui um bocadinho a perceber muito bem, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que isto vai se desenvolver? Mas também esta questão da ansiedade antecipatória, que está ligada a esta situação, à evolução da doença e ao desconhecido, não é? A incerteza. E há a possibilidade ou não de ocorrer aqui alguns fatores, sejam eles, portanto, esta ansiedade antecipatória pode ser associada realmente aqui às questões que já falámos, como também um mero exame de rotina, um mero exame que a pessoa vai fazer para perceber. Portanto, há sempre aquela ansiedade, muitas das vezes, antecipatória acerca de poderá existir ou não uma nova lesão. Portanto, e isto acaba por mexer muito com a pessoa aqui do ponto de vista emocional. Sabemos, por outro lado, que à medida que a doença progride, a depressão também acaba por estar mais presente. E isto aqui muito ligado muitas vezes à questão da perda da capacidade funcional. Portanto, a pessoa vai começando, por vezes, a ficar um bocadinho mais limitada, tanto do ponto de vista da mobilidade, como muitas vezes até verificando-se aqui algumas alterações do ponto de vista cognitivo, e tudo isto pode levar a alguma sintomatologia mais depressiva.
Portanto, em termos de promover a aceitação e a adaptação à doença, além daquelas questões que a minha colega agora falou muito bem, estas questões do autocuidado, que é muito importante e que varia de pessoa para pessoa e que não há receitas certas e que não há dicas estanques, portanto, isto funciona de acordo com a individualidade de cada um, com até na altura a disponibilidade tanto física como emocional da pessoa, portanto, tudo é válido. Mas há aqui um ponto importante e cada vez mais tem vindo a falar ultimamente, que tem a ver com a literacia em saúde. E o que é isto? Isto é nós termos a informação do nosso lado, ou seja, promover aqui uma partilha, uma relação de confiança e de proximidade com o profissional de saúde, também com equipas multidisciplinares, com as várias áreas que estão abrangidas, no sentido de esclarecer dúvidas, de conseguir aqui de alguma forma ter a informação do nosso lado. Isso permite-nos também lidar com as questões de uma forma muito mais adaptativa, dá-nos aquela sensação que nós costumamos dizer de controle, mas que o controle acaba por ser um bocadinho ilusório, mas que nos permite também promover aqui a adaptação e também alguma estabilidade emocional. Portanto, depois temos aqui estas técnicas, que são, a minha colega já referiu e muito bem, outras, e este ponto importante que é, como a minha colega referiu, as emoções estão presentes e já fazem parte de nós nascemos com elas, portanto elas são para ser utilizadas, e é importante nós termos esta noção e conseguirmos identificar as emoções em nós, também para percebermos até que ponto é que nós estamos a conseguir geri-las e quando é que chega um extremo em que já está a ser difícil da pessoa lidar com ela no dia-a-dia. E aí sim, a pessoa também perceber que não faz mal procurar também aqui alguma ajuda especializada, nomeadamente no âmbito da saúde mental, porque eu acho que haver aqui uma centralização, uma unificação de cuidados multidisciplinares são extremamente importantes também em todo o vosso processo de adaptação. Portanto, nós sabemos que realmente ela afeta a pessoa, a esclerose múltipla afeta a pessoa tanto do ponto de vista emocional como fisicamente, e que realmente aqui aprender a gerir esta imprevisibilidade da esclerose múltipla, que é B, não é? Aquilo que é possível de gerir. Conseguir identificarmos aqui emoções, procurarmos informação, de forma a conseguirmos aqui antecipar algumas questões e deixar-nos um pouco mais seguros e descansados, nomeadamente até especificamente, às vezes até em termos de questões terapêuticas, não é? A pessoa ter as suas dúvidas todas esclarecidas. Isto pode ser realmente aqui fatores facilitadores e fundamentais no processo de aceitação e adaptação à esclerose múltipla. Portanto, há esta incerteza aqui face à evolução e esta necessidade de controle. Isto são aspectos aqui importantes e que reunindo aqui todas estas questões nós conseguimos aqui levar tudo a bom porto, digamos assim. Era um pouco isto apenas que eu queria acrescentar, como eu disse, em termos da apresentação da minha colega, foram abordadas aqui uma série de questões e de estratégias extremamente importantes e, portanto, aqui era focar esta questão, a questão da literacia em saúde, para de alguma forma aqui conseguirmos também ter a informação do nosso lado para podermos gerir tudo da melhor forma. Obrigada. Obrigada, doutora Karina. Não temos questões, parece que está tudo muito esclarecido. Já relembrei aqui para as pessoas que chegaram depois e que se calhar não assistiram à introdução do webinar, que podem colocar aqui agora questões através do chat e eu depois eu própria faço a leitura das questões. Portanto, abrimos agora espaço para perguntas e respostas, a quem quiser. Para já não temos nenhuma, mas eu tenho aqui uma questão para colocar à doutora Karina ou à doutora Carolina, quem quiser responder ou se quiserem responder as duas, que é como é que os outros podem ajudar, ou seja, como é que os familiares, amigos, as pessoas que rodeiam alguém com esclerose múltipla, de que forma podem ajudar quando essa pessoa não está a aceitar bem a doença ou a aceitação da doença não está a ser fácil para ela. De que forma ou que sinais é que os outros podem estar atentos e que possam, de certa forma, contribuir para que a pessoa com esclerose múltipla possa aceitar da melhor forma ou começar o processo de aceitação da melhor forma? Eu posso começar por responder. É uma pergunta um bocadinho desafiante, porque de facto nós quando temos alguém a passar por um processo muito difícil e vemos o sofrimento de alguém que gostamos, não é? O que nós queremos é aliviar ao máximo e há muitas formas de o fazer, mas vai ser muito individual também.
vai depender de a pessoa, que tipo de ajuda é que a pessoa quer ajuda naquele momento. Às vezes a pessoa precisa também de algum tempo, de alguma margem para ela própria se quer sentir vontade ou capacidade para aceitar essa ajuda. E portanto, por isso é que eu disse que era talvez um bocadinho desafiante. Temos que respeitar o tempo de cada um e validar muito aquilo que a pessoa se sente. Sermos presentes naquilo que for necessário, não é? Simplesmente ouvir e conseguir reconhecer o que a pessoa está a querer transmitir, o que a pessoa está a vivenciar, a experienciar. É impossível nós colocarmos exatamente no lugar daquela pessoa, mas nós podemos às vezes até ir buscar algumas sensações ou circunstâncias nossas também que nós possamos perceber um bocadinho que tipo de emoção é aquela para nos aproximarmos daquele nível de sofrimento. E estar presentes. Eu acho que esta validação, ou dar espaço para aquilo que a pessoa precisa, é se calhar a maior ajuda que pode ter. Ótimo, doutora Carolina, obrigada. Não sei se a doutora Karina quer acrescentar alguma coisa a esta questão. É muito em contra daquilo que a minha colega Carolina estava a dizer, portanto, esta questão do processo de doença é um processo muito individual, em que muitas das vezes, até numa primeira fase, a própria pessoa não está disponível para receber ajuda de outras, ainda está a lidar aqui um bocadinho com as suas questões e com as suas limitações. Ainda há pouco eu falava até um bocadinho aqui nesta questão, às vezes, de inversão de papéis, aquele que habitualmente era, não é, digamos assim, o pilar da família, aquela pessoa que geria tudo e que de repente vê-se aqui um bocadinho, não diminuído, mas que está numa fase um bocadinho mais fragilizada, mas nem sempre consegue aceitá-lo muito bem. E às vezes conseguirmos até partilhar com quem está próximo esta nossa fragilidade, nem sempre é fácil. O cuidador, por si só, também tem aqui um papel um bocadinho ingrato muitas das vezes, porque não sabe até que ponto é que pode ajudar, até que ponto é que deve ser um bocadinho mais invasivo ou não, em todo este processo. Exato. Compreendo que sim. Temos já aqui uma... Muito obrigada, doutora Karina. Temos já aqui uma questão. Não sei se conseguiram responder ou não. Portanto, boa tarde. A minha esclerose múltipla avançou muito nos últimos meses. Vou passar do Natalizumab, peço desculpa que eu sou horrível para dizer o nome dos medicamentos, para o Ocrelizumab. Como irá reagir? Os sintomas serão diferentes? Não sei se conseguiram responder a esta pergunta ou não. Pois, sem dúvida, conhecimento? Não, diga tudo. Diga, Sónia. Ia perguntar, tem o conhecimento para responder a esta questão? Não, eu acho que sem dúvida nenhuma a melhor resposta à questão é mesmo remeter para os profissionais de saúde que estão a acompanhar. Além de que, obviamente que cada uma das terapêuticas tem as suas características, mas depois também cada indivíduo reage à sua maneira, tendo em vista também com o historial, o próprio historial de doença, o historial clínico de cada pessoa. Portanto, o melhor é mesmo falar com o enfermeiro ou com o médico que realmente acompanha. Obrigada. Temos aqui já mais uma questão. Da Ana Margarida. A ansiedade e a chamada doença neurológica funcional pode, de facto, imitar os sintomas que temos com a EM? Além da EM, fui diagnosticada com doença neurológica funcional e que muitos dos sintomas que tenho, quase de forma diária, têm a sua resposta na parte emocional, como se ficasse a mente presa num trauma, e não na EM em si. Podem misturar-se de tal forma que seja difícil distinguir e o que se deve a quê? Ok, eu acho que esta pergunta se calhar traz muitas coisas, mas de uma forma se calhar mais sucinta, eu acho que é isto que está a tentar perguntar. Sim, alterações neurológicas e bioquímicas, no fundo a esclerose múltipla envolve uma desregulação do sistema nervoso central que pode afetar diretamente as regiões do cérebro associadas à regulação emocional. As lesões causadas pela doença podem interferir em áreas responsáveis por modular a ansiedade e levam, por isso, a uma predisposição biológica para crises de ansiedade ou de pânico e mesmo questões de sintomatologia depressiva. E
distinguir isto, se calhar nem é o mais importante. Distinguir se é pelas lesões, se não é, claro que importa, não estou a desconsiderar isso, mas de facto o mais importante é nós percebermos como é que nos podemos adaptar àquilo, como é que podemos reduzir sintomas, como é que podemos melhorar, no fundo, aquele quadro. É talvez esse o melhor foco, diria eu. Eu espero ter Obrigada, respondido à doutora pergunta. Se não respondi, se calhar pode tentar reformular. Ok, enquanto reformulamos e não, vamos passar aqui então mais uma questão. Portanto, é uma questão da Lúcia. Qual a melhor abordagem para partilhar com pessoas próximas, familiares, que nos conhecem e olham para nós como pessoas perfeitamente saudáveis? Pessoas que percebem de saúde e sobre a doença. Vocês entenderam aqui a questão? Pois, de acordo com aquilo que eu percebi, depois se eu não for de encontro à questão, eu peço à Lúcia que clarifique. Eu penso que aqui esta questão tem muito a ver com o facto de muitas das vezes as pessoas estarem habituadas a olhar para nós como uma pessoa perfeitamente saudável e que acabamos por estar, e muitas das vezes quando há ainda uma incapacidade também aqui perceptível, as pessoas continuam a lidar connosco da mesma forma, portanto, mas a pessoa acaba por ter na mesma aqui alguns sintomas muitas das vezes ativos, como por exemplo a questão do cansaço e a questão da pessoa não estar sempre muito disponível para fazer coisas que faziam antigamente. Em termos da abordagem, isto aqui depende e tem a ver com várias questões. Portanto, falamos aqui de pessoas próximas, portanto, a partir de pessoas significativas, pessoas para as quais é importante para o doente partilhar. Porque depois há a tal questão, a pessoa perceber até que ponto é que é importante partilhar ou não com os outros aquilo que se passa com elas, não é? Portanto, mas aqui percebo que tem a ver com questões de pessoas próximas. A questão muitas vezes até pode passar também por aquela questão que falávamos há pouco da literacia à saúde, e aqui eu percebo que são pessoas que elas próprias percebem de saúde e sobre a doença, portanto já têm esse conhecimento, não é? Mas parece que não valorizam a vivência da doença. Por acaso, peço desculpa, doutora Diga. Karina, a Lúcia depois, portanto, reformulou aqui, disse qual a melhor abordagem para que não percebem de saúde. Portanto, deve ter havido que não aqui algum percebem, erro. pronto, Não percebem, exatamente. Pronto, era essa a minha dúvida, porque parecia que eram Sim. pessoas que percebiam, portanto, Pois. aqui vai um bocadinho da contra àquilo que nós estávamos a dizer, a questão da literacia à saúde, promover também aqui alguma informação e às vezes permitir a estas pessoas que acompanhem o doente na consulta, que partilhem as questões e que de alguma forma recebam do médico ou do profissional de saúde, seja até mesmo da equipa de enfermagem, possam aqui esclarecer algumas dúvidas e conhecer um bocadinho melhor as características da doença e os efeitos que isto pode ter no dia-a-dia e na qualidade de vida de um doente com esclerose múltipla. Obrigada. Passando à seguinte questão, a Isabel pergunta: existe algum grupo onde possamos encontrar-nos e falar da nossa doença em conjunto? Existem realmente estes grupos de apoio? Têm conhecimento? Podem partilhar informações sobre isso? Então, eu não conheço nenhum grupo de apoio formal específico para a esclerose múltipla. Já houve, eu em tempo já estive a moderar um grupo de autoajuda para pessoas com esclerose múltipla que neste momento estão fechados. Talvez seja uma boa oportunidade, se calhar, para reabrir. Agora, outros grupos formais eu pessoalmente não conheço, mas talvez a minha colega possa conhecer, não sei. Não, partilho da mesma resposta da Carolina, também no momento atual, também que eu tenha conhecimento. Ok, obrigada. Talvez seja aqui uma janela de oportunidade. Exatamente. Exatamente, alguém que tenha essa iniciativa, exatamente. Voltando um bocadinho atrás à questão da Ana Margarida, sobre a doença neurológica funcional, a Ana Margarida depois reformulou. Portanto, a questão era mais no sentido de, por exemplo, ter uma dormência, um aumento de dor, um tremor, vertigens, que podia ser DEM, mas podem ser da ansiedade, certo? Sim, ok, perfeito. Sim, era ao contrário o que queria perguntar, no fundo. Sim, aqui também mais uma vez, se calhar até vou um bocadinho ao encontro da resposta que eu dei. É importante perceber como é que nós podemos modular a nossa ansiedade, gerir a nossa ansiedade, porque se nós reduzirmos a nossa ansiedade, estes sintomas que podem vir da ansiedade, que às vezes é difícil distinguir, sim, eles também vão reduzir, não é? E nós quando estamos em modo de alerta, de stress,
de muito de medo, de ansiedade, nós vamos estar muito, muito, muito mais atentos a tudo o que se passa no nosso corpo. E como estamos muito mais atentos, é natural que sintamos mais as coisas, que as coisas pareçam mais aumentadas e de facto que às vezes até possamos criar novos sintomas físicos por causa deste estado de alerta, não é? De hipervigília. É difícil muitas vezes neste tipo de condições de saúde haver uma distinção muito óbvia com alguns destes sintomas. Portanto, mais uma vez, sublinho aquela ideia de vamos ter um autoconhecimento se calhar maior, vamos conseguir identificar melhor as nossas emoções e se calhar geri-las melhor. Talvez baixemos muitos dos sintomas e é ir debatendo também estes sintomas mais físicos com os médicos que nos acompanham também. Obrigada. Passando à seguinte questão, que a mim me parece bastante pertinente, da Nélia. Sou mãe de um menino de 12 anos com lesões mianalizantes, em que as punções lombares e análises que faz para diagnosticar a EM têm tido os resultados negativos. Neste momento é seguido no CRI, nos capuchos, Neurologia Infeccio-Imunologia, na Estefânia. Como é que eu poderei ajudar o meu filho a perceber e a aceitar a doença? Estamos a falar de um menino de 12 anos. Exato. E daquilo que eu percebo aqui, portanto, neste momento ainda não há um diagnóstico, ou pelo menos não há um diagnóstico confirmado de esclerose múltipla, não é? É aquilo que me dá a entender. Exatamente. Aqui, e muitas das vezes as pessoas referem-nos isto como uma principal dificuldade em gerir emocionalmente numa fase inicial a doença, quando ainda não há um diagnóstico, quando há aqui uma série, neste caso, lesões. Eu não sei se o menino terá algumas limitações também do ponto de vista físico, também associado aqui ou não, mas é esta questão, é esta incerteza, a pessoa não saber ao certo o que é que se passa, o que é que tem, o que é preciso fazer para tentar de alguma forma travar ou melhorar a situação clínica. Portanto, isto do ponto de vista emocional e principalmente para um menino de 12 anos, eu acredito que seja mesmo muito difícil de lidar com a situação. Acima de tudo aqui é um bocadinho ir, quase como eu costumo dizer, gerindo aqui no aqui e o agora, gerindo as coisas aos poucos, de acordo com aquilo também, com a informação que forem tendo também, porque muitas das vezes o que faz a pessoa não ter um diagnóstico é que a nossa imaginação voa, não é? E muitas das vezes voa até para aquilo que menos positivo, digamos assim. E é isso que nós devemos também tentar contrariar aqui um bocadinho, é viver o aqui e o agora na situação que nós temos atualmente. O que, neste caso, do ponto de vista clínico, o que é que os exames nos revelam, o que é que podemos fazer em relação a isto, no sentido aqui de tentar moderar e não intensificar aqui sintomatologia mais ansiosa e, portanto, é viver um bocadinho dia a dia e ter aqui este acompanhamento. Voltamos mais uma vez. O esclarecimento por parte dos profissionais é extremamente importante. Por vezes, nós temos uma dúvida que pode fazer gerar aqui uma série de pensamentos um bocadinho mais ansiogénios, sem necessidade, porque seria uma dúvida que pode ser esclarecida, um sintoma que pode ser melhorado até com algum tipo de terapêutica e que não se justifica realmente estar nesse sofrimento. Portanto, eu acho que assim é um bocadinho, acho que é um bocadinho por aí, viver um bocadinho o dia a dia e recorrer aos profissionais que o acompanham. Obrigada. Não sei se a doutora Carolina quer acrescentar alguma coisa em relação a isto. A esta Não, questão. acho que foi uma boa. Respondeu bem. Okay. Voltando ainda um bocadinho à questão dos grupos, temos aqui uma sugestão do grupo de Facebook que nós tomamos conta da esclerose múltipla. Portanto, a Ana Margarida diz que estão lá muitos e há sempre interajuda entre todos. Portanto, é uma boa sugestão. A Silvia também nos pergunta se existem grupos de apoio a familiares. Não conheço, penso que não haverá. Portanto, há muitas iniciativas para cuidadores, não é? Mas para familiares também não tenho conhecimento. Não, e eu concordo, Sim. realmente até na possibilidade de criar um, porque foi como eu disse há pouco, é uma posição também sim. muito ingrata, não é? Quem cuida, querer ajudar, não saber até onde é que são os limites, não é? Até gerindo aquela questão até da inversão de papéis aqui, portanto eu acho que também é de extrema importância também dar aqui apoio e cuidar aqui um bocadinho do cuidador também. Claro que sim. O João Luís acrescenta aqui que, sem dúvida, para falarmos na mesma frequência, é mais fácil de entendermos e sermos entendidos. Exatamente.
A Nélia acrescenta em relação ao seu menino que felizmente até agora não tem limitações. Ótimo, ainda bem. Penso que não haver mais questões. Estamos a chegar então à reta final do nosso webinar. Foi muito útil, a meu ver. Aprendi bastante também. Muito obrigada, doutora Karina e à doutora Carolina, pelas vossas intervenções. Terminamos assim mais um webinar Academia Pessoa com EM. Agradeço mais uma vez a disponibilidade das nossas especialistas, espero que tenham gostado de estar connosco e que comecem o vosso fim de semana mais esclarecidos e mais empoderados com estas dicas todas. Estamos de volta no dia 11 de outubro com o tema da nutrição, um tema que também nos parece bastante interessante. Não percam, estejam atentos à divulgação em breve por parte da SPEM e do CRIA-EM. E não se esqueçam que podem rever todos os webinars através do link que já vos deixei no chat. Portanto, todos os webinars estão lá disponíveis, exceto este, mas que daqui a algumas semanas já estará lá também. Resta desejar-vos um dia feliz e um ótimo fim de semana para todos. Espero ver-vos em outubro. Muito obrigada. E obrigada também, doutora Inês, pelo seu sempre apoio precioso. Muito obrigada, então. Mais uma vez, e muitos parabéns. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.